Vamos dar graça. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por teu amor por nós, tão grande, Pai, por tu teres enviado o teu amado Filho. Agradecemos por esse dom inefável para revelar todo o teu amor. Agradecemos por tu teres nos colocado nessa posição através da obra de Cristo, esse que te glorificou, que fez uma obra para nos salvar e nos deu uma posição da qual fomos colocados agora em Cristo, com nossa salvação perfeita, eterna, segura. Nós te damos graças também que podemos compartilhar da tua palavra entre nós. Obrigado por esse momento aqui à noite, para falarmos algumas coisas, Pai, da tua palavra, e nós expressamos nossa dependência de ti, sabemos que nós necessitamos da tua ajuda para falar palavras da tua palavra, que teu Filho seja o centro e o foco de toda a atenção, que também toda a edificação, consolação, exortação, teu Espírito Santo possa ter liberdade para administrar isso em todos os nossos corações. Nós agradecemos e pedimos essas coisas nesse nome precioso do nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode ler também, irmão, para nós hoje? Posso? Então tá bom. É que vai ler só meia Bíblia hoje, então. Já está pronto já, mano? Pode começar Já. a falar? Sim, já Tá estamos bom. no ar. Tem que desligar para beber água, senão fica gluck. Então, bom, nós estávamos falando, né, de assuntos, nós falamos da videira, da figueira, e faltou falar da oliveira. Então, provavelmente a gente termina hoje. Então, lembrar somente que a videira, né, nós falamos sobre Israel, sendo algo que Deus fez, que Jeová fez com ele, né, Deus fez com ele, para colocar como testemunho aqui nesse mundo, mas a videira nos focava assim algo para Jeová mesmo, do qual eles falharam, e o Senhor tomou essa postura, né, quando ele esteve aqui, ele falou: eu sou a verdadeira a videira verdadeira. Então ele toma esse lugar diante do Israel. Então eles foram passados para depois, futuramente, né, que o Senhor falou: não beberei mais do fruto dessa vide até aquele dia que beba novo convosco. Isso é um milênio. Então ele vai voltar a tratar então com a videira, só que de uma forma correta, que nós vamos ver hoje, inclusive, que toca a oliveira. Então daí nós falamos da figueira também, no segundo plano aí nós falamos da figueira, que também é algo de testemunho, mas um testemunho para o mundo. Deus colocou Israel como testemunho para o mundo. E eles não deram os frutos. Nós vemos que o Senhor não achou fruto na figueira e mandou secar. Então eles ficaram secos, né? Porque logicamente, se eles não deram o fruto como videira, né, para Jeová, então os frutos também que deveriam vir da figueira não veio mesmo, não tinha comunhão, como é que vai ter fruto, né? Então eles tinham só aparência, né, que nós vimos lá que havia folhas, tudo, mas não tinha fruto que deveria ter. Então isso mostrou só a beleza que havia, a religião e tudo mais de Israel, mas o fruto verdadeiro do qual pertencia como proveniente do Senhor, isso eles não tinham. Então ficou passado também.
Isso nos fala também de Adão, né, que quando Adão caiu, nós vemos que a figueira apareceu na história. Ele foi se vestir com folhas de figueira, mas aí já era um testemunho de que o homem havia caído, não serviu também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da videira, né? Perdão, da oliveira. Então, eu vou começar lendo uns trechos aqui, deixa eu pegar na Bíblia. Começar lendo uns trechos. Lá em Deuteronômio, primeiro, irmão. Deuteronômio, capítulo 7. O capítulo 7, versículo 13, e depois o capítulo 8, versículo 8. 7, 13, 8, 8. Deuteronômio, por favor. Aqui, Deuteronômio 7:13. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. 8, versículo 8. Diz: terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então, nós vemos aí duas vezes, né, falando do que o Senhor, na terra que o Senhor ia introduzi-los, das coisas, vamos chamar assim, que seriam dadas para eles. Nós vemos que esses dois capítulos nos falam também do azeite, né? O azeite também seria uma coisa o bem deles. Eles iam usar o bem deles. E então lembrar que o azeite aí nos fala que proveniente da oliveira. Só para lembrar que, como a figueira, a oliveira também tem vários tipos, né? Lá, e como no Brasil também deve ter, né? Vários tipos. Então, eu quero me deter mais na questão do azeite, né? Que o senhor trata aqui no capítulo 8, versículo 8, do azeite que eles iam, capítulo 7, capítulo 8, do azeite que eles iam desfrutar como bênção proveniente do Senhor. Então, esse artigo, né, vamos chamar do azeite, ele foi usado de muitas maneiras, de muitas formas. E algumas delas dependiam o seu valor de acordo com as suas, as suas especiarias, vamos chamar assim, agregando coisas a ele, né? Então, tinha seus valores. Então, o azeite, nós vemos que ele foi usado como alimento, ele foi usado para ungir os reis, ele foi usado para sacrifícios dos cereais, né? Havia o azeite, ele foi usado como unguento, ele foi usado para iluminar as lâmpadas e foi usado também como curativo, né? Como emoliente, vamos usar essa palavra, como curativo. Isso fala em Lucas 10, por exemplo, né? Estou citando assim, mas todas as passagens têm os seus lugares aí. Então, tudo isso, né, foi usado no meio do povo. Então, eu estava pensando um pouco nesse azeite mais conectado, que para nós usamos muito o sentido do Espírito Santo, né? E queria ler um versículo, deixa eu ver se... Bom, vamos ver duas passagens primeiro, antes de ver esse detalhezinho. Uma é João 12, né? Lá em João 12, primeiramente, andando de trás para frente, aqui nós vamos primeiro em João 12, depois em Lucas. João 12.
tão conhecido, né? O versículo... Bom, podia ler o versículo 1, né? O versículo 1 até o 5, por favor. João 12, de 1 a 5. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aqui nós vemos uma expressão de adoração, né? Porque aqui essa figura aí que nós vemos, dessa ceia, né? Deram uma ceia, um jantar para o Senhor, não sei se era almoço ou jantar, mas deram para ele ali. Então nós vemos que havia Lázaro ressuscitado, havia Marta servindo de uma forma correta, e havia Maria que estava adorando, né, expressando toda a sua adoração ao Senhor. E nós vemos que ela usou isso aí, né, esse nardo. Por isso que eu falei que existe o valor, né, por causa dependendo do seu uso. Então ele era agregado a certas substâncias, coisas e tal, ele se tornava mais valioso ou menos valioso, dependendo da situação que era feito com ele. Então, nós vemos aí que era algo muito valioso. Ela pegou algo desse unguento aí muito valioso. Quem estimou o preço foi Judas. Então, nós temos que ficar com o pé atrás aí, porque foi Judas que fez isso, nós temos que ficar com o pé atrás, porque Judas aí é uma figura do homem religioso, né? Muitos têm, muitas vezes, Judas como um corruptor, não corruptor, não, uma pessoa má, um ímpio, né? Ele, na verdade, ele era incrédulo, mas ele é uma figura do homem religioso, porque ele está no meio dos 12 aí, está no meio dos 12 seguindo o Senhor. Então, quem ouviu ele falar ali era um dos apóstolos. Na verdade, quem ouviu aquela... Quem que está falando? É Judas. Quem que é Judas? Um dos apóstolos. Tá? Os 12 apóstolos estavam lá, né? Talvez tivesse os 12, não sei. Mas era um apóstolo. Então, quando ele falou essa coisa aí, por que não se vendeu esse unguento valioso aí por 300 dinheiro e se deu aos pobres? Ele, na verdade, como continua lendo ali, vendo que não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas o interesse dele era outro. Só que é o seguinte, isso é uma figura, né, do homem religioso. O homem religioso, na verdade, ele mostra o interesse pelos outros, né? Para demonstrar o interesse pelos outros, ele fala coisas assim, nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Ele usa palavras que parecem uma coisa muito bonita. Ou acho que o Darby que fala fazer pose, né? Faz uma pose que ele está preocupado com o pobre, com o seu semelhante, com o seu próximo, mas na verdade ele não está, no fundo não é isso. No fundo que ele está tirando o foco daquilo que pertence ao Senhor. O Senhor era digno naquele momento de tudo aquilo que estava sendo feito, né? Daquela ceia, da presença de Lázaro na mesa, que fala é um homem nascido de novo, né? É Marta, que é o crente servindo ele de forma correta, e a expressão de adoração por Maria, estava tudo perfeito, né? Estava tudo em ordem. Por isso que o Senhor falou, os pobres sempre tendo convosco. O Senhor não estava menosprezando o pobre, mas ele estava mostrando que o que o Judas falou, isso foi um erro muito grande, né? Uma aparência
É uma aparência. Então, ele acusa o quê, Judas? Ele acusa um desperdício. É isso que ele está falando. É um desperdício. E a religião, ela tenta fazer isso aí, sabe? Roubar, né? Roubar dos corações, desviar a atenção do foco que é Cristo, mostrando um outro objeto, ou um outro objetivo, que é o seu semelhante, que é isso, que é aquilo, mas não tem, sem valor nenhum, né? O valor, na verdade, é para o Senhor, não é para o pobre. Ainda que o pobre necessite realmente nosso semelhante. Nós vemos esse mundo na verdade, é uma pobreza total, né? Tanto espiritual como material, né? Não é só material, é espiritual também. E então o Judas é uma figura desse ponto aí de desvio da atenção. No caso de Maria, seria uma coisa de uma expressão de adoração. Outro caso, nós temos ali, deixa eu pegar aqui, Simão, lá de Lucas 7, né? Simão, o fariseu, 37, né? Lucas 7, 37 e 38. Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Então, aí, no caso, o Simão, existe uma semelhança, né, com Judas. Só que no caso aqui, é diferente. Nós vemos que ele convidou o Senhor para ir na casa dele, ele quis também fazer pose, né? Demonstrar uma comunhão com o Senhor, colocando ele na mesa dele, né? Colocou o Senhor na mesa dele. Então, quem olhava fala, nossa, que maravilha, né? Ele come aí, está comendo com o Senhor aí, que maravilha. Só que nós vemos que essa mulher foi a pedra de toque para mostrar o que realmente passava no coração desse homem aí. Então, essa mulher que chegou, ela veio também com o quê? Ela veio com ungir os pés do Senhor também. Havia uma unção aí, ela usou um azeite também. Aí é uma expressão de gratidão que ela tinha pelo Senhor, que ela encontrou em Cristo todas as coisas. Então ela foi lá ungir os pés do Senhor. E só que esse ponto foi a pedra de toque, porque ele sentado, não sei em que parte da mesa que ele estava, e não sei que parte da mesa que o senhor também estava, ele falou consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que tocou ele, porque ela é uma pecadora. E daí o senhor falou com ele, Simão, uma coisa tem para te dizer. Dize a mestre. Uma pessoa tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro devia 50. Não tendo os 2 com que pagar, perdoou a ambos. Quem você acha que vai amar mais? Suponho a quem mais foi perdoado. Seria o que tinha 500, devia 500, né? Bem disseste. E eu entrei em tua casa, daí ele começa a mostrar. Tudo o que ele não fez e tudo o que ela fez. De uma forma bem mais sublime, né? Bem mais de coração, de verdadeiro, expressando verdadeiros sentimentos, do que aquele fariseu que estava sentado lá. Né? Que não... Então, aí nós vemos que esse azeite, né, que ela usou, mostra essa questão também, né, que
É uma expressão de gratidão e traz à tona, né, o outro lado, como aconteceu com Maria também. Quando ela fez isso, levantou o outro lado, que foi o que? Judas, trazendo algo, né, de hipocrisia, de um cuidado falso. E aqui também, nós vemos que esse azeite aplicado ali, nós vemos que traz à tona o quê? A falsa comunhão, vamos chamar assim, dessa pessoa que colocou o Senhor lá, mas não tinha conhecimento nenhum dele. Né? Às vezes ele não tinha conhecimento nenhum do Senhor. Então, vamos lá agora para... Ô, irmão, estou à liberdade para você falar alguma coisa também quiser, viu, querido? Pode ficar à vontade. Vamos lá em Êxodo 30. Vamos ler do 22 ao 33, mano. Dá um pouco de trabalho para você hoje, hein? Tranquilo. 22, Êxodo 30, 22 ao 33. Ok. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. E disto fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Interessante, né? Esse azeite era algo que o Senhor determinou, né? Uma especiaria no qual Moisés passa para ser feito isso aí, e era algo que deveria ser composto e feito somente para uso sagrado. Então, iam ungir os utensílios, e no versículo 30, ele diz que é para ungir Arão e os seus filhos. E é interessante que ele fala no 32 que não se ungirá qualquer pessoa, vamos dizer assim. Não pode ungir qualquer pessoa, a não ser que seja sacerdote. Então, ele foi feito justamente para isso aí. E mais um detalhe, versículo 33 mostra que quem compusesse, né, fizesse um azeite igual, seria eliminado da casa de Israel, no meio do povo. Então, isso mostrava a sublimidade, a seriedade desse azeite para a unção no serviço sagrado. Então, aí, nesse azeite, inclusive, é uma figura muito, muito própria do Espírito Santo. Bom, tem uns versículos.
Bom, podemos ler um versículo lá em Atos 10, 10:38, por exemplo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Certo. Então, olha que interessante. Nos falou lá agora em Êxodo que o azeite seria para ungir o sumo sacerdote, que era Arão, e os seus filhos. Então, nós vemos que ali é uma figura de Cristo e os crentes. É uma figura disso aí. Então, nós vemos que realmente o Senhor Jesus, ele foi o primeiro homem que foi ungido com o Espírito Santo, né? Nesse versículo de Atos 10, mostra isso aí, que ele foi ungido com o Espírito Santo, e realmente nós vemos nos evangelhos isso também, em Mateus 3, né, e outras passagens, nós vemos que o Espírito Santo veio morar nele, a primeira pessoa, o primeiro homem que teve o Espírito Santo, foi ele. Ele foi ungido, né, com o Espírito Santo, foi o primeiro homem. Daí, depois dele, daí sim, quem foi ungido, ou foram ungidos, foram somente os crentes. E é interessante que, porque o Espírito Santo, ele veio para morar aqui, né, em nós, né, nos filhos de Arão, vamos chamar assim, foi em Atos 2. Em Atos 2 foi o dia que ele veio para habitar em nós. Mas em quem? No crente. Isso é bom a gente entender isso aí, né? Que a figura que nós estamos falando do Velho Testamento é uma figura, mas uma figura aplicável, né? Porque é compatível à doutrina que nós temos dentro da doutrina de Paulo, né? Porque nós vemos que quem tem o Espírito Santo é somente o crente. O incrédulo ele não tem isso. Por isso que lá é dito que seria ungido Arão e os seus filhos. E não se ungirá qualquer pessoa. Ele chama de qualquer carne, qualquer pessoa. Não podia ser feito isso. E ainda mais, se alguém fizesse algo semelhante, né, ao azeite, aquele unguento, melhor dizendo, seria extirpado no meio do povo de Israel. Então, por quê? Porque nos fala do Espírito Santo, que é uma coisa inimitável, né? Ela não deve ser imitada, é genuíno, é algo que pertence somente a essa pessoa. E nós vemos que lá com o Senhor Jesus, só por um detalhezinho, lembrar, os irmãos já sabem isso faz tempo, mas nós lembramos que o Senhor Jesus foi quando ele recebeu o Espírito Santo, nós vemos que nele veio em forma corpórea como de pomba, que nos fala de paz. Então o Senhor, ele recebeu o Espírito Santo, foi em paz. Por quê? Porque ele era perfeito, sem pecado, é um homem perfeito. Agora, em nós, que foi em Atos capítulo 2, nós vemos que foi em forma figurada como línguas de fogo. Foi visto como língua de fogo, porque nos fala da vinda dele para habitar no crente de forma em julgamento. Em julgamento, o Espírito Santo vem em nós, porque existe ainda em nós a velha natureza, e ele está aqui morando, é uma realidade, né? Que o cristão ele tem o Espírito Santo, mas ele tem um julgamento. Nós vemos que nós vamos falar um pouco dessa questão aí também. Só estou lembrando esse detalhe porque nós vamos falar isso aí como figura também. E ele está habitando em nós e está habitando e agindo em juízo, em julgamento. Não por causa
é que eu posso falar? Não por causa do pecado, vamos dizer assim. Porque do pecado, o Senhor Jesus pagou, né? Todos os nossos pecados. O perdão judicial, ele foi feito. Né, pela obra do Senhor Jesus, ele fez essa obra por nós, perfeita, eternamente. O cristão, vamos dizer assim, ele não deve nada para Deus, nesse sentido, né? E perdão de pecados. O Senhor pagou todos os seus pecados, os nossos pecados. Então, quando o Espírito Santo veio em forma de juízo, né, que é fogo, né, não por causa que a obra de Cristo foi incompleta, ele veio terminar a obra de Cristo, qualquer coisa parecida. Isso não é verdade. Isso é um erro doutrinal de achar que ficou alguma coisa por fazer. Isso não ficou. O Senhor Jesus completou a obra perfeitamente e eternamente, né? Então, o caráter ali do fogo, da língua como de fogo, o caráter de fogo é juízo? Sim, é juízo. Mas o quê? Nem nós, para julgamento do cristão. Não julgamento no sentido de, falando outra vez, que ficou alguma coisa a ser feita que o Senhor não terminou. Então, essa é a diferença. Deixa eu pegar aqui, marquei uma ordem aqui para não se perder. Esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 33 lá de Êxodo, quando ele fala não ungirá qualquer pessoa, nós vemos que isso é muito sério, porque, ou seja, aqueles que não eram da família sacerdotal não deveriam e não poderiam ser ungidos. E isso nós vemos que, infelizmente, aconteceu dentro do sistema cristão. O sistema cristão, a má doutrina que entrou, ela deturpou esse princípio, né, que quem tem o Espírito Santo é o salvo. O salvo tem o Espírito Santo. E quem que é o salvo? O salvo, né, por incrível que pareça, tem que explicar quem que é salvo, né? Hoje chegamos a esse ponto, né? Você vê que a tristeza, né, da ignorância, né, vamos chamar assim, não estou ofendendo, tá? Da ignorância doutrinal no meio da cristandade, né, no meio dos cristãos, é tanta que hoje você tem que explicar o que é um salvo e o que é um incrédulo, porque foi completamente deturpado o que é um salvo. Então, o salvo é aquele que, logicamente, creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo, logicamente, os seus pecados, né, a sua natureza arruinada, incapaz. Então, ele encontra em Cristo salvação e o Salvador dessa condição que ele está irreparável, né? Então, ele vê em Cristo e, à medida que ele vê isso, né, no ponto que ele vê isso, ele está salvo, na medida que quero dizer. Chegando a isso, ele crê e ele está salvo. E o Espírito Santo vem morar nele, como consequência da sua fé. E o que é ungir um outro corpo, né? Ou ungir aquele que não é o família sacerdotal? Na verdade, é o joio, né? Que apareceu no meio da cristandade, que é aquele que pensa que ele é crente, mas ele não é. Ele está enganado. Por que ele está enganado? Porque enganaram ele. O inimigo está enganando. Por isso que fala que o inimigo plantou o joio. É ele que está. É uma obra do inimigo, é obra do diabo isso aí. É pegar um incrédulo e fazer ele, através de méritos, né, dos seus méritos por alguma coisa que ele faz, ele ter o direito de, no caso de ter Espírito Santo, por exemplo. Ele conseguiu, né, enfiar essa doutrina, vamos dizer, no meio da profissão cristã, achando que a pessoa pode ter méritos, tanto na salvação, como também, logicamente, na recepção do Espírito Santo na pessoa, por méritos.
E o que é isso? Nada mais é do que ungir aquele que não é da família sacerdotal. Ou seja, é o Espírito Santo habitar no incrédulo. Isso é impossível. Né? Isso é impossível, isso não existe. Aqueles que estão enganados, né? Se alguém vai ouvir isso ainda, pense bem, sabe, que não é por mérito, não. Sabe? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é a morada do Espírito Santo, é isso aí, vem morar no crente, que é aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, isso é o ponto básico de uma pessoa ter o Espírito Santo. Então, se existe algum outro mérito, tanto para a salvação, ou não ver, né? Não ver em Cristo o suficiente Salvador, então cai nesse ponto aí. Cai nesse ponto que você vai conseguir salvação por méritos e, como nós estamos vendo esse assunto nosso hoje aqui, vai ter o Espírito Santo por mérito também, que inclusive existem doutrinas aí que mostram a morada do Espírito Santo, né, a vinda do Espírito Santo, vamos dizer assim, morar na pessoa, através de coisas palpáveis, de sentimentos, de chilicos, né, de coisas parecidas, para provar que ele tem o Espírito Santo. Isso é um erro muito grande, que o Espírito Santo vem morar em nós da mesma forma que nós somos salvos. Não é verdade? O Espírito Santo vem morar em nós da mesma forma de como nós fomos salvos. E como que nós somos salvos? Pela fé. Pela fé que nós lemos na Escritura, na Palavra de Deus, cremos que o Senhor Jesus morreu por nós, que nós estávamos perdidos e etc e tal, e nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso suficiente Salvador. Sentiu alguma coisa? Eu não senti nada quando aconteceu isso comigo. E daí acontece o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar da mesma forma. Vai sentir alguma coisa? Não. Vem morar em nós. O que existe realmente no cristão é uma paz, uma alegria que o mundo não tem. Isso é óbvio. Nesse sentido, eu posso dizer que existe uma diferença mesmo entre o cristão e o incrédulo. Isso o cristão ele tem paz, né, ele tem alegria, e nós vamos ler um pouco sobre isso aí daqui a pouco, que é diferente do incrédulo, que ele não tem certeza de nada, ele fica inseguro de tudo, né? Não tem paz, não tem. Então inventaram esses argumentos para que a pessoa, através de méritos, pudesse receber salvação e receber o Espírito Santo também. Porque o Espírito Santo, um detalhe aqui, que o Espírito Santo, ele é o vínculo, né, que liga todos os crentes no corpo de Cristo. Ele é o vínculo dessa unidade do corpo de Cristo. Então não pode, logicamente, o incrédulo ele fazer parte, vamos dizer assim, o Espírito Santo habitar no incrédulo, isso vai ser impossível, porque ele mora no crente. O crente é habitação, é templo do Espírito Santo, diz. E nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. E isso não tem incrédulo, nós não vemos incrédulo, porque não tem a responsabilidade do homem. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo de fazer esse trabalho de vínculo de todos os cristãos no corpo de Cristo. É uma obra divina, né, que tá fazendo isso. É um trabalho dele.
E essa, por isso que eu citei esse versículo de Efésios, que fossem selados, né, não batizados, né, que nós estamos falando do Espírito Santo, porque um detalhezinho, né, eu não sei se nós falamos isso nas anteriores aí, mas a gente é bom entender, né, que as pessoas da divindade, das três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vemos que, no decorrer da história, uma pessoa da divindade deixou a glória e veio habitar aqui nesse mundo. Inclusive, ele veio à nossa semelhança, que foi quem? Foi o Filho. O Filho é que veio encarnado, né? Essa é a palavra correta. Ele veio encarnado, ele se tornou um homem e habitou aqui nesse mundo aqui 33 anos e meio, né? Foi a sua vida. E daí ele completou a obra que ele tinha, da qual ele veio fazer, deu a sua vida, morreu na cruz, ressuscitou em glória, né? A ressurreição dentre os mortos, e ele voltou para o lugar de onde ele havia saído, que é o lugar dele em glória. Então ele saiu de lá uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, não diz que é um homem, são pessoas da divindade, né? São pessoas da divindade, são três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele deixou essa glória e veio aqui nessa criação chamada humana, na humanidade, na raça adâmica. É aqui que ele veio e veio salvar o homem. Então ele se fez homem para poder salvar o homem, que era necessário. Nós vemos a grandeza da salvação, né, que é a necessidade. Ele teve que se fazer um homem como nós. Deus teve que fazer um homem como nós para poder salvar esse homem. Então ele retorna para lá outra vez como um homem do qual ele assumiu sua forma para ficar eternamente. Certo? Então, em Atos 2, aconteceu outra coisa. Quem foi? Foi uma pessoa da divindade também, que veio a esse mundo para habitar aqui. Que o Espírito Santo, ele sempre esteve no mundo, sempre trabalhou no mundo. Nós vemos desde lá de Gênesis, né, o trabalho do Espírito Santo. Mas não diz que ele morava aqui. Ele agia aqui. Só que em Atos 2, ele veio habitar aqui nesse mundo. O lugar onde ele está morando hoje é aqui nesse mundo. Mas aonde que ele mora? Ele mora no crente. Essa é a maravilha, que hoje nós temos o Espírito Santo. Os crentes têm o Espírito Santo neles, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele está hoje no mundo aqui. Interessante, né? Porque assim como o Senhor veio uma vez e ficou aqui 33 anos e meio nesse mundo, que era Deus aqui presente nesse mundo, o Filho eterno estava aqui e foi embora, hoje, lá em Atos 2, até hoje o Espírito Santo está morando, essa pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, ele não veio encarnar, ele veio morar no Espírito Santo. A morada do Espírito não é a encarnação do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, mas isso é em quem? É no crente. Então isso é muito sério, né? Por isso que esse azeite aí não deveria ser colocado em qualquer pessoa, não, porque é algo muito especial, é uma especiaria assim inigualável, porque nos fala realmente da morada do Espírito Santo, dessa pessoa maravilhosa, inimitável, né? Não adianta querer imitar o Espírito Santo, ele é inimitável, e ele vai ao quê? Ele vai habitar no cristão. Então essa é uma obra divina, né, que está sendo feita aqui nesse mundo pelo Espírito Santo, que é trabalhando os corações, né, do incrédulo, inclusive, para a salvação. Né, ele que
atua pela palavra, né? Trazendo luz e salvação, e vindo morar no crente, daí uma vez crido, né? Ele vem morar no crente, e para ser o seu guia, nós vamos ver umas coisinhas aqui, umas coisinhas, vamos dizer, né? Alguns pontos da ação do Espírito Santo, né? Então isso é maravilhoso, é uma obra divina, né? Que ele está fazendo. Isso aí é tipo, bom, depois a gente ia falar isso, mas é tipo do Eliezer, né? Não quero lembrar o nome dele, do Eliezer, que foi lá buscar a noiva, o filho. Então ele saiu, ele deixou o lugar dele lá. Ele morava lá com Abraão, ele era o servo mais velho da casa de Abraão. Ele deixou lá e ele foi lá para a Mesopotâmia e ficou lá. Ele só voltou para casa quando ele voltou com Rebeca. Então o Espírito Santo também deixou o seu lar e veio esse mundo do qual sempre ele trabalhou aqui, mas só que agora ele vem morar aqui. Então, mas só que ele está fazendo o quê? Ele está preparando uma noiva para o filho. Então, quem que ele está preparando? Incrédulo para levar? Não. Ele está morando nos crentes, né? Ele está fazendo uma obra maravilhosa. Então, irmão, eu acho que eu vou falar uma coisinha que parece que não tem muito a ver, mas eu acho que seria bom entender um pouquinho, que às vezes existe confusão nisso aí. É 1 Coríntios capítulo 10, primeiro. 1 Coríntios 10, nós falamos isso em alguma live, aí nós já falamos, tenho certeza que nós falamos nisso aí já. Mas só para lembrar um detalhe aí. 1 Coríntios 10, os versículos 15 ao 17, primeiro. Diz assim, 1 Coríntios 10, 15 ao 17. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Certo. Agora, por favor, 1 Coríntios 11, 23, 24 e o 25 também, por favor. 1 Coríntios 11, do 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Obrigado. É que nós estamos falando do corpo de Cristo, né, dessa unidade que o Espírito Santo está promovendo, essa unidade do corpo de Cristo, do qual ele é o vínculo, do qual ele faz, né, melhor dizer, está promovendo um modo de dizer. É ele que faz essa unidade aí. Que, inclusive, nós fomos, mais um detalhezinho, que, inclusive, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Isso foi lá em Atos 2, é bom lembrar disso aí, né? Que isso aí se quiser ler também, irmão, antes de continuar esse assunto aqui, 1 Coríntios 12, versículo 13. Né? 1 Coríntios 12, 13. Porque assim como o corpo é um e 13, Não, perdão. 13, isso. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Certo. Todos nós fomos batizados num só Espírito, nesse Espírito. Isso quando que foi? Foi em Atos. Foi o dia, estou falando outra vez, foi o dia que ele veio morar aqui. Então houve o batismo do Espírito Santo, que é a vinda do Espírito Santo para ficar aqui nesse mundo. E ele está aqui. Ele não ficou saindo e voltando, saindo e voltando. Por isso que não existe Pentecostes, né?
Não existe plural nisso. Não existe plural nisso. É uma vez que aconteceu. Então, o Espírito Santo não veio morar no crente, havendo um Pentecoste para cada um, e muito menos algum Pentecoste coletivo. Isso aconteceu uma única vez, porque todos nós fomos batizados no Espírito quando? Foi lá. Então, hoje, falando outra vez, nós temos o quê? Nós temos a morada do Espírito. Nós recebemos, fomos selados com o Espírito, nós recebemos o Espírito Santo. Então, aqui em em 1 Coríntios 10, ele fala desse pão. Porventura, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, esse pão é uma figura da igreja, do corpo de Cristo, que ele fala aí. Né? Esse pão que nós partimos. Só que ele mostra que esse pão ele chama de um único pão, porque é essa unidade, a unidade do corpo de Cristo. Relembrando isso, que na ceia, por exemplo, o que nós temos na mesa? Um pão só. Não pode ter 2 pães, meio pão, um pedaço de pão. Tem que ser um só pão, não importa quantas pessoas estejam presentes. O correto é, biblicamente, né, doutrinalmente falando, é um pão, porque existe um só corpo, que é o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Essa unidade, isso é muito precioso e muito fundamental nós entendermos isso aí. Que nós expressamos na ceia do Senhor, naquele pão que está lá à mesa, em cima da mesa, tem um pão lá. Então, tem um hino que canta assim, ó. Mas antes de parti-lo, pensamos logo em ti, que nós, embora muitos, somos um só corpo, um só pão, uma coisa assim. Ele fala algo assim. Um corpo aqui. Um corpo aqui, exato, obrigado. Então, nós lembramos que nesse pão que está lá à mesa, antes de parti-lo, né, nós vemos ele na mesa, expressamos o quê? Que é um só corpo. E isso é uma verdade fundamental, né? Há um só corpo. Então, essa obra aí que eu estou falando com o Espírito, nós estamos lendo agora, que o Espírito Santo está fazendo de um só corpo. Não tem 2 corpos. Nem metade. Agora, no capítulo 11, quando ele fala lá do pão sendo partido, nos fala do corpo de Cristo, o corpo dele, né? O corpo do Senhor Jesus, que ele veio aqui para dar a sua vida por nós. Então, quando o irmão que levanta para dar graça lá, ele pega o pão, aí ele dá graça, ele vai partir. Que pão que ele vai partir o pão? Ele vai partir o pão no capítulo 11, não o pão do capítulo 10, embora sendo o mesmo pão. Né? Isso é interessante. Embora sendo o mesmo pão que ele está à mão ali, só que ele vai partir o pão aqui, no capítulo 11, e não no capítulo 10. Porque nós estamos lembrando do Senhor daí, né? Do único Senhor também, porque não existe outro, né? É esse único pão que desceu do céu para dar a vida a nós, sua vida por nós. Então, nós expressamos a morte dele. Quando nós partimos o pão, nós expressamos a morte do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Nós não estamos pegando o corpo de Cristo místico, né, que somos nós, e estamos partindo ele. Ele é indivisível. Ele é o único pão. Agora, o pão do capítulo 11, sim, é o pão que nós lembramos que o Senhor deu a vida. É a expressão da morte do Senhor. Isso é o meu corpo que é dado por vós. É partido. Então, parte-se o pão, lembrando que o Senhor morreu por nós, e daí o cálice nos fala do sangue de Cristo. Então, eu estava lembrando essa diferença, né? Que quando nós vamos na ceia,
nós lembramos esse duplo aspecto que existe esse pão à mesa. E um deles é essa maravilha que o Espírito Santo está fazendo uma obra aqui nesse mundo, que é essa unidade desse corpo. Né? E, bom, então é isso aí que eu queria aproveitar esse gancho aí. Uma coisa a mais. Eu acho que nós podemos ir lá para Números 4, 4:9. Só um versículo, só tá bom. 4:9. Números 4, versículo 9. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Tomando água. Olha que interessante. Isso aí também foi usado lá no templo, nas lâmpadas. Tinha aquele candelabro, né? Que ele tinha os azeites que eram colocados para iluminar. Então, esse versículo fala... No fim, eu parei para tomar água e não acompanhei o versículo aí, né? 4:9, né? Perdão, viu, mano? Quer que eu leia de novo? Ele fala de algumas coisas aí, né? Ele fala versículo 9. Olha, fala desse candelabro, da luminária, né? Que tem as suas lâmpadas, espivitadores, apagadores, seus vasos de azeite, com os que servem. Então, lá, nesse candelabro, ele tinha vários utensílios para haver a manutenção desse candelabro. Então, ele tinha um apagador, ele tinha uns recipientes que punham o azeite para colocar nele, para colocar o azeite nele, e tinha também o espevitador, né? Fala do espevitador aí, ó, que também era necessário. Você sabe o que é isso, mano? Suspeito que seja o que acendia. Não sei. Bom, olha, o espevitador, porque a lâmpada lá, que era no Velho Testamento, provavelmente ela não tinha o pavio que nós temos hoje. Não era aquele pano, né, alguma coisa. Provavelmente era, eu já vi isso aí, é só um funilzinho assim de metal no próprio candelabro, na própria lâmpada, que ali que você acende ele fica pegando fogo ali no azeite que está. Só que isso aí, com o uso, ele vai começando a formar, vamos chamar assim, uma borra, né, uma sujeira, que ele vai estrangulando a saída da luz e vai diminuindo a luz, porque não tem mais espaço para ficar colhendo do azeite uma luz. Então, esse tinha o apagador e tinha o espevitador. O espevitador é aquele que você vai raspar ele para tirar toda aquela borda que ficava atrapalhando a luz. Então, era raspado e era tirado aquilo ali, aquela borra que saía, aquela sujeira, e era jogado fora. E daí colocava, a lâmpada brilhava outra vez como deveria brilhar, na sua totalidade. Então, isso aí também é uma coisa muito, muito interessante com respeito ao azeite, né? Porque o azeite foi colocado em nós.
que é uma figura do Espírito Santo. Então, algumas, né, das funções do Espírito Santo, dentre elas, é essa ação que ele faz em nós. Porque, infelizmente, pelo uso, muitas vezes as nossas impurezas, né? Não a impureza do Espírito Santo. O azeite que está em nós é puro, mas em nós existe isso. Estou dizendo porque Gálatas, por exemplo, mostra isso aí. Gálatas mostra que as impurezas, Coríntios é impureza moral e Gálatas é impureza doutrinal. O que vai fazendo? Vai começar a criar essa sujeira onde a luz brilha. Então, nós começamos a impedir, na verdade, a manifestação do Espírito Santo, né? No sentido do seu uso. E o que ele vai fazer, então? Então, ele pega e vai fazer esse trabalho de expevitador. Então, ele vai... Coisa que, para nós, não é muito agradável, não, sabe? Porque o que atrapalha, na verdade, a manifestação do Espírito Santo e tudo mais, o que é? É a carne. Somos nós mesmos, né? Quando eu falo carne, somos nós mesmos. É a nossa vontade e tudo mais. Isso a gente começa, às vezes, por isso que fala em entristecer o Espírito Santo, né? É você fazer aquilo que... impedir a ação dele. Né? Ele começa a fazer algo e vai impedindo, você vai, vamos dizer, essa luz que nós somos luz. Agora entender isso. Vós sois luz. Mas como? Logicamente, esse brilho, a essência é o Espírito Santo, não tem outro. Nós não temos em nós mesmos, né, a luz, porque a essência que faz brilhar essa luz é o Espírito Santo. Então, ele tem que, através de tribulações, de provações, ele vem e vai fazer que nem a gente, vamos pegar uma lima, né, para raspar, né, uma lima, a gente dá uma lixadinha com a lima para tirar alguma ferrugem, alguma coisa. Assim era o expevitador, ele limpava aonde que a luz brilhava. Então, o Espírito Santo ele faz isso em nós, ele faz isso em nós. E uma das coisas também que nós vemos que o Espírito Santo foi dado é para alimento, né? O azeite foi dado para alimento também. Nós vemos que eles comiam. E tem um versículo lá estou lembrando do versículo em Timóteo, né? Timóteo 4:6. Timóteo 4:6, ele fala alimentado. Eu não sei se na versão fala alimentado. Primeiro ou segundo, Timóteo? Primeira. Diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Isso na Fiel. Criado? Criado. A versão fala alimentado. Então, ser alimentado. E quem que faz essa obra? Não é o Espírito Santo, porque ele que nos foi dado para nos guiar a toda a verdade, né? Para a revelação das Escrituras, é o Espírito Santo que faz isso. A unção, por exemplo, que foi dado também para ungir. Isso nós estamos falando de alimento. E de outra coisa que nós falamos antes lá, que foi de ungir reis, né? E pessoas também. Que isso nos fala o que? Da direção do Espírito Santo, que João chama, vós tendes a unção do Espírito. Que não é a vinda da morada do Espírito Santo em nós. É a morada do Espírito Santo em nós, nos dando luz. Nos dando luz, nos dando direção. Vós tendes a unção do Espírito Santo que vos ensina todas as coisas. Nas necessidades, né, que nós precisamos, o Espírito Santo ele vai dar a direção. E também nós falamos que ele foi dado para os
os sacrifícios, né, das ofertas, isso nos mostra também de adoração e louvor, que eram os sacrifícios que eram feitos também, e esse caráter. E que mais, hein? Nos fala de alegria também, né? Salmo 23 fala: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Era uma unção também, que eu não sei que tipo, qual era a função disso, mas era tipo né, alguém sugere, né? Eu li em algum lugar, alguém sugere que era tipo um adorno que eles colocavam, né? Na cabeça, tipo um se ungia com um adorno, assim, era algo de alegria, algo para aformosear a pessoa, entendeu? E é uma figura realmente, porque tem um salmo que fala assim que o Eclesiastes, puxa, agora deu branco, que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso nos mostra o quê? Dessa unção do Espírito Santo em nós, que nos traz alegria, que nos traz gozo, né? E a outra que nós falamos agora há pouco, né, que é o espiritador também, que é para iluminar a lâmpada. E então ele tem esse trabalho de fazer uma limpeza em nós, através de muitas coisas. E foi usado também, irmãos, como emoliente. Eu vou usar essa palavra aí, vai. Emoliente. Lá em Lucas, lembra do que desceu lá de Jerusalém para Jericó? Pegaram ele lá na parábola do bom samaritano. Ungiu ele com azeite também, lembra isso? Mas o quê? As suas feridas. Vamos ler lá, vamos, por favor, vamos lá, melhor, né? Vamos ler, já que nós estamos... Cadê? Ai, ai. Onde é que está mesmo? Lucas 10:34. É 10. Puxa, tão longe de lá então, hein? 10? 34. Ah, 10, tá. Isso, é isso mesmo, é. É o bom samaritano, exato. Como é que fala aí, irmão? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, nós vemos que foi colocado por causa dos ferimentos que ele estava, né, devido à investida dos malfeitores com ele. Então, ele estava machucado e essa pessoa, né, colocou azeite para suas feridas. Então, é nesse sentido que nós vemos também, né, que falando aí que é uma ação do Espírito Santo também em nós para consolo, né? Do qual ele é o nome dele, né? O Consolador, né? Então, isso aí, por quê? Porque nós passamos nesse mundo aqui, ó, tribulações, passamos por dificuldades, e principalmente quando nós somos feridos, né? Quando nós somos feridos nesse mundo, para as coisas aqui que nós, muitas vezes acontece, né? A rejeição, né? A rejeição, seja em família, seja nos amigos, e seja o que for. Então, o Espírito Santo, ele vem, sabe, para nos consolar, porque nós ficamos machucados, né? Porque muitas vezes realmente, né, acontece isso, e às vezes
não gosto de falar isso, mas às vezes acontece até entre irmãos, né? Acontece coisas às vezes, e eu vejo que o Espírito Santo, né, ele permite essas coisas para mostrar que realmente não é aqui, nosso lar não é aqui, verdade? Nosso lar não é aqui, então ele permite que nós sejamos muitas vezes esfolados, né? E ele vem nos consolar, ele não deixa a gente exposto, né? Ele não deixa a ferida exposta, ele permite, por causa de nós mesmos, né? Não estou dizendo que nós somos a vítima, não. Por causa que, na realidade, a tendência nossa é aqui, nos ocupar com as coisas desse mundo, com a nossa vida, sabe? Ainda que seja de forma honesta, né? Mas o Espírito Santo não quer isso. Ele quer que o nosso foco seja em Cristo e nas coisas vindouras. Então, ele age, né? Ele age em nós, permitindo, às vezes, algumas feridas, para a gente lembrar, sabe, que nós não somos desse mundo, nós somos dessa vida aqui. Nós estamos de passagem. Mas graças a Deus, né, graças à obra de Cristo, existe essa pessoa conosco que nos consola. Né? Ele nos restaura, né? Ele, curando a nossa filha, vai nos restaurando e nós vamos aprendendo, como diz Paulo, né, em Romanos, que as tribulações nos são dadas para nós aprendermos as coisas do Senhor e crescermos, né, na paciência e tudo mais. E eu tinha falado de Eliezer, né, o servo lá que foi lá buscar a Rebeca, né? Nós vemos que ele é uma figura realmente, porque ele primeiramente convenceu ela, lá na Mesopotâmia, convenceu ela que existia essa pessoa. Ele não ficou só no blá, blá, blá. Ele convenceu ela. Como? Deu brincos, né, pendentes de ouro, nossa, era coisas valiosas, mostrando que existe aqui, não é mentira, né, que nos fala da divindade, né, dessas coisas. Então, o Espírito Santo, quando veio morar em nós, primeira coisa, ele nos convenceu que existe uma pessoa que é o nosso Salvador. E que agora ele está aqui para nos levar para ele. Primeiro ele nos convence. E depois, agora eu vou levar você para ele. E é o que ele está fazendo lá. Desde Atos 2 até hoje, ele está conduzindo essa Rebeca, né, pelo deserto. E esse deserto é terrível. Não é verdade? É o mundo que nós estamos vivendo. É o deserto ainda. Nós não saímos daqui ainda. Nós estamos caminhando num deserto. Só que ele está junto. Ele está junto para nessas horas que muitas vezes, talvez, Rebeca não diz a palavra, tá? Mas estou dizendo por nós. Que pode ser que ela tenha se incomodado com o deserto, com a poeira, com o incômodo do deserto. Sim, com certeza. Né? Ela se incomodou ali. Tinham 10 camelos, então a estrada era longa, não era algo perto. Ele levou 10 camelos para fazer essa viagem. Então, era algo penoso. Mas ele estava lá para falar com ela, ficar falando com ela acerca dele, né? desse noivo, que ela é um dia, né, tão próximo aí, lá no fim da viagem, ela ia se encontrar com ele. Então, ele ficou falando, formando, né, para ela toda essa... tudo isso que a palavra fala, que Pedro fala, quem não havendo visto, a mais. Nós não vimos ainda o Senhor, mas nós amamos o Senhor, sim. Mas como é que nós amamos? Porque é o Espírito Santo que está convencendo, né, falando para nós, contando dele. E só que daí ele permite, ele permite muitas coisas para você não esquecer que você ainda está nesse deserto. Nós estamos cruzando, né? Nós estamos numa trajetória e nós estamos indo embora para nossa casa. Então, o Espírito Santo não quer que você se acomode, que nós nos acomodemos a esse mundo aqui. Esse mundo não é nosso. Então, um dia nós vamos ser apresentados.
E que dia que vai ser esse? É o dia que é o dia do arrebatamento, é o dia que ele vai embora daqui. No dia do arrebatamento vai ser o dia que o Espírito Santo vai embora desse mundo. Ele vai voltar outra vez para o lugar dele. E nós vamos junto. Né? Ele mora em nós vamos juntos, nós vamos embora daqui. E nós seremos entregues, simbolicamente dizendo, né? É o Eliezer entregando, Eliezer, né? Melhor dizendo, entregando a Rebeca para o Isaac. E uma coisa doutrinal, vai aproveitar essa figura, só para lembrar um detalhezinho. Eu estou citando aí Gênesis 24. É a trajetória. Gênesis 24 é tudo isso que ele toda essa trajetória aí. Se você ler lá Gênesis 24, do versículo 1 até o final, que eu não lembro qual que é o versículo, que não é pequeno o capítulo, nos fala muitas vezes do que esse Eliezer fez, mas não cita nenhuma vez o nome dele. O nome dele é citado no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 2, quando conta acerca dele, que ele era o servo mais velho da casa de Abraão. Então é interessante que não fala o nome dele, mostra todo o seu trabalho e não fala o nome dele. Então isso, doutrinalmente, nós vemos que hoje o Espírito Santo, ele não está se promovendo, ele está promovendo a glória de Cristo e de meu pai, ele está falando de Abraão e de Isaac. Ele não fala nada dele. Ele está fazendo, mas ele não fala nada dele. Então, realmente, é um fato, né, uma figura muito bonita, né, para nos prendermos no sentido que não existe hoje orar para o Espírito Santo. Porque nem tem cabimento. Sabe por quê? Porque ele habita em nós. Ele está conosco aqui. Ele está vendo, ele está em nós. Nós somos guiados por ele, mas ele está ausente, ele não está sendo o foco. O foco é Cristo. O sentido dele é nos focar em Cristo. Então, é muito maravilhoso isso, porque muitas pessoas ficam incomodadas, ou sentido preocupadas com a ação do Espírito Santo, como que é o Espírito Santo, como é que é isso. Gente, não, né? É uma pessoa que existe em nós e que ela está fazendo o trabalho. É ela que é essa pessoa, digo ela no sentido ele, né? É ele, essa pessoa que está fazendo toda essa obra em nós. Não é ele, não está promovendo nada, né? Não tem nada de... Então, isso é muito confortante para nós. E nós somos o vaso do qual ele está operando. Tudo isso, toda essa maravilha está acontecendo em nós. Então, nós vemos que essa maravilha, uma delas, né, que nós estamos vendo aí, da ação do Espírito Santo. Existem mais outras coisas que poderíamos falar, mas também já são 9h30, não vai dar para falar. Lembrar também das virgens, né, as 10 virgens, das lâmpadas. Né? Quem que eram as prudentes, as salvas ali, a figura do salvo? É as que tinham azeite, não é que tinha lâmpada, porque todas tinham lâmpada. E sim, quem tinha azeite, sim, eram as que entraram, né? E mais um detalhe. Deixa eu ver. Um detalhezinho, tá bom, então. Que a figueira apareceu em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, no sentido da responsabilidade, mas mostrando a irresponsabilidade dele. Agora, a oliveira, ela aparece lá no dilúvio, pós-dilúvio. Nem no dilúvio, é pós-dilúvio. Que quando Moisés, né? E quando Noé, ele soltou a pomba, nós vemos que a pomba ela volta trazendo um galho o quê? De oliveira. Não trouxe de figueira, trouxe da oliveira. Isso nos falava do quê? Que o mundo, que era primeiramente uma pomba,
que o mundo estava em paz. E que essa oliveira nos fala de Cristo, né? De Cristo ressuscitado. É aquele que passou pelo juízo de Deus, né? Essas águas profundas, passou por isso, só que brotou do lado de lá. Quem que foi? Foi uma oliveira. Então, isso é maravilhoso, que nos fala daquilo que vai ser ainda, no caso, ainda no milênio, por exemplo, o que vai ser chamado a atenção em foco, embora Israel vai ser outra vez a figueira que vai dar o seu verdadeiro fruto, vai ser a videira, a figueira que vão dar os seus frutos exatos, mas nós vemos que a oliveira é mencionado ali, por exemplo, na grande tribulação, pelas duas testemunhas. As duas testemunhas, se quiser ler lá, inclusive no capítulo 11, eles são vistas como as duas oliveiras e não figueiras, como duas oliveiras. Por quê? Porque vai ser o modo exato, né? Segundo os pensamentos do Senhor. O versículo que fala, acho que é o 3, qual que é? 11. Apocalipse 11. 3 e 4. 3, né? 3. Então, você pode ler, por favor? Sim. Apocalipse 11, 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Olha que interessante. Eles são vistos não como figueiras, né? São vistos como essa oliveira. Por quê? Porque o mundo está num caos. É porque eles estão vestidos de pano de saco. É humilhação. É a verdadeira humilhação, tudo que... E eles estão passando por essa grande tribulação. E eles são pré-milenar. Porque lá em Zacarias mostra também duas oliveiras, o Zacarias 4, mas já como introdução para o milênio, já mostrando mais um caráter milenar. Mas eu queria só lembrar isso aí também, que eles são vistos como oliveiras, ou seja, a forma perfeita, né? Assim como aconteceu lá no dilúvio, é uma ação que o homem não tinha nada, não tinha responsabilidade, não podia pôr responsabilidade em ninguém. É Deus que se responsabilizou em fazer algo. Então, mostra o quê? É a oliveira. Então, é o que o Senhor vai fazer no futuro, né? Mostrando aquilo que Ele vai fazer. Né? Aquilo que Ele faz, inclusive. Então, essa é a ação do Espírito Santo. Mostrando, né? Falando disso aí, mostrando que o homem na carne não produz fruto nenhum. E uma nação também, no caso de Israel, na carne, não produz nada também. Ele precisa do Espírito Santo para fazer, para promover, né, para produzir, tem que ser algo que tem que vir de Deus. Então, essa é uma ação, figuradamente, da oliveira, do Espírito Santo, que é essa que unge e faz todas as coisas. E um detalhezinho, puxa, tanto detalhe, né, irmão? Que horas são, deixa eu... 9h30. Pode ficar à vontade. Não, que eu estou falando do dilúvio, estou querendo aproveitar. Nós vemos que quando Noé saiu da arca, nós vemos que Deus fez uma aliança com ele. Inclusive, Deus fez uma aliança com a criação. Fez com ele e fez com a criação também. E colocou o arco-íris no céu como prova dessa aliança que ele fez. Né? As pessoas hoje veem o arco-íris e acham muito bonito. Ai, que coisa linda! Mas, na realidade, lógico que é lindo e maravilhoso, mas nós voltamos à origem disso aí, onde é que apareceu isso aí, né? Porque, como eu gosto de dizer, tudo que existe no mundo hoje tem sua origem. E está tudo lá em Gênesis. Pode ir lá que está tudo lá. Está tudo que você imaginar, está tudo lá. Estão tudo lá.
E o arco-íris, onde que nós encontramos? Lá em Gênesis. Quando que foi? Foi quando, após esse dilúvio que teve, apareceu o arco-íris. Tá dando, eu estou em foco aí, mano? Tá sim. Tá. Não, aqui, saiu aqui para mim, se você quiser sair. E então, quando aconteceu isso, Deus fez uma aliança com o homem, né? E colocou aquele arco-íris para mostrar que Deus lembra desse pacto que ele fez, dessa aliança com os homens, enquanto existia essa criação aqui. Qual que era a lembrança? Que Deus nunca mais ia destruir o homem por água, ou seja, não haveria mais dilúvio. Vai haver o quê? Vai haver juízo? Sim, mas não por água. Então, foi Deus que fez isso, né? Mostrou pelo arco-íris, mostrou essa aliança que ele fez com o homem. Então, lembrar que aliança, toda aliança da bíblica, pelo menos que eu conheço, se você conhecer alguma, você me avisa aí. Toda aliança que eu conheço na Bíblia é uma aliança que Deus faz com o homem, e não o homem com Deus. Porque toda aliança, quem coloca os requisitos é Deus que estabelece essas coisas, não é o homem. Isso é a aliança de Deus para com os homens. Eu digo isso porque existe muita linguagem. Eu vou fazer uma aliança com Deus, vamos fazer uma aliança, fazer não sei o quê, fazer voto, fazer aliança. Não tem isso. Quem faz isso é Deus com o homem. E por quê? Porque é ele que estabelece, né, os requisitos e as ordenanças. É Deus que faz, não o homem que vai fazer para com Deus. Então, isso nós vemos desde lá, quando apareceu a primeira aliança, foi lá em Gênesis capítulo 9. É Deus que fez com os homens. E assim vai por diante até a nova aliança, que é Israel, né? Com Israel. Mas é Deus fazendo também. Sempre é Deus fazendo. Então é isso aí, mano. Eu vou parar aqui. Se tiver mais detalhes, estamos abertos. Tá bom. Deixa eu tomar uma água. Tá certo. Então, nós vamos começar agora a parte das perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui. Hoje eu e o Breno vamos ler. O Breno vai começar fazendo a primeira pergunta que os irmãos mandaram. Vamos lá, irmão alemão. Primeira pergunta. Qual o significado do termo pessoa cheia de unção? Ô, Breno, boa noite. Pessoa cheia de unção, onde é que está escrito isso aí? Então, eu não sei. Tem alguma passagem que fala isso? O que tem é cheio do Espírito Santo, né? Então, tá certo, tá bom, tá, se for isso, né? Se for isso, se for esse o sentido que a pessoa tiver, tem o irmão, tem uma irmã, sei lá, perguntando. Cheio do Espírito Santo, na realidade, é algo comum, é o que deveria ser todo mundo. Né? Todo cristão deveria ser cheios do Espírito Santo. Por que nós acabamos de falar agora? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, todos nós... Como é que... O Darby, ele fala, acho que é em Efésios, que fala... Deixa eu achar o versículo aqui primeiro. Isso, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Certo. Daí ele fala que, em outras passagens também, que cita esse tipo de pensamento, de cheios do Espírito Santo, que, na verdade, deveria ser
não lembro a palavra, mas devia ser algo comum no cristão. O incomum seria ele não estar cheio do Espírito Santo. Então, essa seria a minha resposta. Né? Que todo cristão deveria ser cheio do Espírito Santo. Só que acontece o seguinte, que chegou a esse ponto, falando outra vez, né? Chegamos a esse ponto porque existe tanta má doutrina, né? Que tanta regra, tanta coisa, e tanto faz isso, faz aquilo, deixa aquilo, que o Espírito Santo, na verdade, ele perdeu o lugar dele. Porque o que é estar cheio do Espírito Santo? É você ser guiado por ele e pela palavra. Lógico, né? A palavra é o guia do que realmente é do Espírito Santo, porque fora da palavra não tem Espírito Santo, né? Então, mas deveria ser algo comum em nós. Próxima pergunta. O ato de ungir enfermos ainda deve ser praticado hoje? Tiago 5, 14 e 16. Puxa vida. Vamos lá para Tiago, então. Isso é Tiago 5, né? Tiago 5, 16. Vamos lá, deixa eu abrir aqui também, senão falando só de cabeça, né? 5. Podia ler, irmão, para entender? Do 14 em diante, né? Uhum. Então, Tiago 5, Até o 14, 16. Tiago Até o 5, 16. 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós, é o que é mais uma coisa, né? Isso aí foi pego, esse versículo aí, no caso, que é eu estou comentando os versículos, né? Porque pegaram isso aí e colocaram na igreja, vamos assim chamar, vai? Colocaram dentro do sistema cristão como igreja. Mas eu pergunto para você, versículo 14. Está alguém entre vós doente? O que tem que fazer? O que tem que fazer, irmão? Chamar o presbítero da igreja. E agora? Como é que faz? Quem que você vai chamar? Vai você ficar doente? Quem que você vai chamar? Irmão, olha que interessante. Quando nós lemos a Escritura, é aquela velha história, né? É contexto, na verdade? Não é um versículo, é contexto. Nós devemos contexto. E por quê? Porque o contexto, ele vai explicar o assunto e também vai explicar, nós devemos buscar dentro desse contexto, para quem está sendo falado isso aí. Então, vamos começar pelo começo, né? Tiago, né? A carta de Tiago. Então, por favor, capítulo 1, que é o endereçamento, né? Para quem foi endereçado, né? Capítulo 1, versículo 1. Vamos ver para quem que Tiago escreveu isso aí. Diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Para quem que ele escreveu? As 12 tribos que andam dispersas. Então, ele não está escrevendo para assembleias, ele não está escrevendo para as 12 assembleias. João, sim, escreveu para 7 assembleias, né? João escreveu para 7 assembleias em Apocalipse. Agora, ele não, ele está escrevendo para os judeus, né? Vão encabeçar como judeus, né? Está encabeçando as 12 tribos de Israel.
É para eles que está escrevendo. Capítulo 2, versículo 2, irmão. Dá uma olhadinha aí. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, Tá bom. Outra versão, por favor. Tem? Ah, tem? Não, tem aí? Atualizada. Ou do Darby também pode ser. Atualizada ou do Darby. a atualizada diz: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, Certo. Se entrar onde? na sinagoga. Na vossa sinagoga. Então, ele está escrevendo para Israel e está escrevendo para eles que estão dentro desse sistema aí, ó, na sinagoga. Ele está escrevendo para eles. Então, daí, indo para o capítulo 5, está alguém entre vós, não é isso? Leia lá o versículo outra vez, versículo 14. 5:14. Está alguém entre vós doente? Tá. Chame os presbíteros da igreja. Certo. Está alguém entre vós quem? As 12 tribos. A eles. Aí na sinagoga, onde que eles estiverem, está alguém entre vós doente, quem que tem que fazer o quê, então? O que eles têm que Chame os fazer? presbíteros. Da igreja. Uhum. É isso? O que ele está dizendo com isso? Ele está mostrando, olha que interessante, ele está mostrando para os judeus, para Israel, que Deus não estava mais no meio deles. Que Deus estava onde? Deus agora está na igreja. Se eles quisessem alguma coisa de Deus, eles tinham que buscar na igreja, na assembleia. Vamos usar essa palavra, é assembleia. A igreja busca na assembleia. Está alguém entre vós doente? Chama quem? Os sacerdotes? Não. Chama os presbíteros da igreja. É eles que vão orar. Ele não impede aí a unção do óleo, porque era um hábito judaico. Não era coisa de cristão. Você está entendendo? Então, é isso que ele vai. Então, esse contexto aí pertence a quem? À esfera judaica, à esfera mosaica, à esfera de Israel. E só que a autoridade divina, quem tem? Era a igreja agora, não era mais eles. É interessante isso, né? Tiago está falando isso aí para eles, ó, irmãos de carne, né? Olha, Deus não está mais aí com vocês, Deus está na igreja. Quer alguma coisa de Deus, né? Porque aí é algo governamental também, né? Por isso que fala que a oração salvará, né? É algo governamental também. Então, mas quem tinha tudo isso é a Assembleia. Eles não tinham mais nada, eles tinham já. O Senhor já tinha passado o testemunho deles, já não era mais. Então, isso é muito precioso, né? Ler para ver para quem foi endereçado, para não pegar. Imagina, ele não está falando de Assembleia. Então, mas pegaram isso aí, o que fizeram? Jogaram para dentro da Assembleia. Daí fica tudo perdido no espaço mesmo. Então tem que criar o quê? Tem que criar autoridades religiosas. Não é verdade? Vamos criar tem que criar autoridades, porque ficou doente, tem que chamar os presbíteros. Não é verdade? E não tem nada a ver, sabe? Deu para responder aí o assunto, não? Para mim, esclareceu bastante. Então, é isso aí. O detalhe é isso aí. Próxima pergunta, irmão. O fogo aceso continuamente no arraial de Israel é também uma figura do Espírito Santo? O fogo aceso que acho que a pessoa está falando aí é do altar do sacrifício? Não, não é. Não é figura do Espírito Santo. Quem é a figura do Espírito Santo era o candelabro. O
candelabro que estava lá dentro do santo, né? Tinha o santo dos santos e tinha o santo. No santo tinha a mesa dos pães, o candelabro, etc. e tal. Ali sim. Agora, o fogo que tinha lá no altar do sacrifício, esse era uma figura do juízo de Deus que não se apagava, porque ele ficava continuamente aceso, e quem acendeu aquele fogo lá foi Deus, foi Jeová. É ele que acendeu o fogo e eles ficavam colocando lenha. Ficavam colocando lenha, colocando lenha. Inclusive, no incensário, só para lembrar um detalhezinho, no incensário, as brasas para colocar no incensário para levar lá para dentro, tinha que ser tirado desse altar aí, ó. Por isso que aqueles dois que morreram lá. Nadab e Abiú. Isso, obrigado, mano. Eles ofereceram fogo estranho. Não é isso que fala? O que é fogo estranho? Eles acenderam, eles pegaram, eles criaram, eles que acenderam o incensário. Então, por que fogo estranho? Porque eles que acenderam o fogo. Eles tinham que pegar as brasas lá do altar e colocar lá dentro. Não, eles que fizeram aquilo. E isso é abominação, né? Porque o incensário e o odor dele era proveniente do altar do sacrifício, entendeu? Era resultado do altar do sacrifício. É isso que simbolicamente nos diz, né? Que toda adoração, louvor é proveniente do altar do sacrifício. É da obra de Cristo lá por nós no altar do sacrifício, do qual ele fez o sacrifício. O resultado, todo louvor e toda adoração, ele é proveniente desse altar aí. Então, esse altar, falando agora do fogo que está lá, ele se apagou. Esse fogo apagou. Porque quando Cristo veio, que era o perfeito e único sacrifício, ele foi feito o sacrifício lá, nesse altar aí. E uma vez feito, não precisa mais de sacrifício. Daí o fogo vai se apagar. Como diz um versículo no Velho Testamento. Não havendo lenha, o fogo se apagará. Então acabou a lenha. Deus não está botando mais lenha na fogueira. Deus, o sacrifício perfeito já aconteceu, o fogo apagou. Próxima pergunta. Sobre as 10 virgens, quem são aquelas que só tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite? É o joio. É o joio, os que professam o nome de Cristo, que estão juntos, né, com aquele, é o joio e o trigo. A resposta é parábola por parábola, vamos trocar parábola por parábola, é o joio e o trigo. Elas têm a profissão, né, porque tem as lâmpadas, tudo, estão dentro do mesmo propósito e etc e tal, só que não tem azeite, não tem Espírito Santo. Que é a grande diferença, né? Por isso que não vai, por isso que não entrou lá. Chegaram atrasada lá, já era. E assim vai ser no arrebatamento. Isso é muito confortante, viu, mano? Porque o Espírito Santo, no dia do arrebatamento, ele não vai levar ninguém por engano. E ninguém vai ficar por engano também. Entendeu? É uma obra perfeita, é a obra do Espírito Santo, é a responsabilidade dele isso aí. Então ninguém vai ficar e também ninguém vai ser levado por engano também, não vai ter ninguém que vai chegar lá e falar, o que você está fazendo aqui? Porque tem uma parábola, estou dizendo isso porque tem uma parábola lá das bodas, que saiu para ver os convidados, tinha um que não tinha as vestes, né? E foi perguntar, mas o que você está fazendo aqui que você não tem as vestes? Muitos pensam que vai chegar alguém lá e vai ser lançado fora. Não é isso. Lá está mostrando também que são aqueles que pensam
que vão estar lá, mas não vão estar lá, não. Não tem veste. É que nem as virgens lá. Saiu para encontrar com o noivo. Saíram, mas vão encontrar? Não, não vão encontrar. Vão ficar por caminho aí. Próxima pergunta. Como seguir a direção do Espírito em nossas decisões pessoais? Ixi, isso é difícil, hein? Já está falando que é pessoal. Já está falando que é pessoal. Mano, eu não sei. A própria pergunta está falando, já estou falando isso aí, é coisa pessoal, né? Então, o que nós temos é a palavra, né? Eu digo a palavra, a escritura, né? Nós temos a escritura como auxílio para nós, nas nossas decisões, no sentido de direção do Espírito Santo, nós temos a escritura. Por exemplo, um solteiro aí, vai. Solteiro quer casar. Está fazendo barulho no meu microfone aqui? Está fazendo algum barulho, algum chiado? Não, tá. Aqui fica balançando um pouco, aqui né? Ele faz barulho. Que nem um solteiro, o irmão ou a irmã solteira. Lógico, todo mundo quer casar, é do ciclo natural da vida, né? É lógico, né? E aí, qual a direção do Espírito Santo? Primeiramente, sabe o que é? Não vos ponhais em julgo desigual. Então, eu tenho a palavra para mostrar isso aí. Não vou me colocar em julgo desigual com os incrédulos. Eu não vou arrumar uma pessoa incrédula para casar. Começa por aí, entendeu? Começa por aí. E assim, né, é a vida de cada um, em vários aspectos, de trabalho, sei lá. É difícil falar de tudo, porque são tantas coisas que rodeiam o cristão, né, que tem que viver, cada um sabe disso, mas eu vejo que a escritura tem que ter a prioridade, né? Então, só lembrar esse detalhe, que o Espírito Santo, porque muitas coisas nós fazemos assim na confiança, né? Porque às vezes nós não sabemos não, como que é isso, como é que eu vou fazer, mas esperar a direção, o Senhor vai dar luz, né? Entendeu? O Senhor vai dar um toque, vamos dizer assim, né? Alguma coisa vai acontecer para você ter certeza ou não, né? Se vai ou não vai, se é ou não é, mas que a Escritura tem que estar à frente disso aí, primeiramente, em tudo, é certeza. Né? Eu sei que eu não respondi, mas é difícil responder mesmo, porque é algo bem pessoal, porque muitas vezes o que é bom para mim pode não ser bom para outro, né? A verdade é isso, né? Família é assim também, né? Família, cada um tem um jeito, alguma coisa aí que... Bom, eu nem vou até parar de falar, porque só estou enrolando aqui, não estou respondendo, né? Então, acho que realmente... Mas que o Espírito Santo é suficiente, ele é. Né? Se nós dependemos dele, ele vai mostrar. Né? De algum jeito ele vai mostrar, isso pode ter certeza. Uma última pergunta, antes da gente encerrar. A pergunta é: por que fala que o sofrimento eterno será dia e noite, sendo que só haverá escuridão? Perdão de eu rir. Não, é que a escritura, né, ela é explicada, por isso que existem tantas figuras, né, tantas parábolas. O Apocalipse ele é feito de figuras, né? Por quê? Porque a necessidade, por causa do nosso conhecimento, da nossa limitação aqui da nossa vida. Então, o que nós sabemos de tempo? É o dia, noite e dia. Isso é o que nós sabemos. Noite e dia, noite e dia, noite e dia. E onde é que está esse versículo que você está falando? A irmã não mencionou os versículos. Certo.
Bom, eu não sei, é que eu não sei onde está o versículo, mas se existe, né? Se há algum versículo nesse sentido, mostrando a eternidade como dia e noite, simplesmente, eu posso dizer assim, para mostrar o tempo, né? Que, na verdade, lá não vai ter tempo, né? Mas para dar um exemplo de tempo. Então encerramos por hoje, irmão. Breno poderia dar graça para a gente encerrar? Quem? O Breno? Bom. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite de estudo. Muito obrigado, Pai, por ter enraizado cada vez mais nossos corações sobre o seu amor, sobre a sua graça. Pai, quando nós pedimos sua orientação, Pai, que o seu sim seja o sim na nossa vida, que o seu não seja um não para nossas vidas. E se o Senhor quiser que nós esperamos a sua orientação, que nós esperemos, Pai, sua santa orientação, que nós o Senhor possa nos conceder paciência para esperar o seu guia, Pai. E nós te agradecemos por orientar em todas as áreas das nossas vidas, seja espiritual, seja profissional, seja sentimental. Te agradecemos por sempre nos amar, nos guiar, muito mais além daquilo que merecemos, se é que merecemos alguma coisa. Nós te entregamos suas preciosas mãos, todas essas questões. Pedimos para que os irmãos que entrem na live para aprender cada vez mais, seja agora ou seja depois, que eles possam aprender cada vez mais de ti, Pai. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.